Boa noite, irmãos. O pastor brincou comigo, falou que o caba tem que ser muito macho para usar rosa, com a camisa rosa. Eu falei que a minha, além de ser rosa, tem uma florzinha na manga, na gola. Muito bom. Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos mais essa noite, pela misericórdia do Senhor, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E essa última música cantada fala mesmo, né, como que Deus provê as coisas na nossa vida. Quando nossas forças acabam, quando a gente pensa que não tem mais jeito, Ele entra. E tem uma frase muito dita, principalmente por médicos, né? Quando eles já não sabem mais o que fazer com um paciente, eles falam, agora só Deus. Mas na realidade já era só Deus desde o início, né? Só que Deus também deu sabedoria para os homens, para que eles possam executar as tarefas. Mas desde o início é só Deus, que é por Ele que nós fazemos todas as coisas. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 8, no versículo 22. Nós vamos falar sobre aquele texto que fala que o Senhor Jesus acalma a tempestade. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. Nos diz assim: certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Logo os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas, e a tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é esse homem? Quando ele ordena, até o vento e o mar obedecem. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que chegou até nós. E tenha misericórdia de nós, ó Pai, quando vamos falar sobre ela. Que o Senhor complete, ó Pai, essa palavra nos corações. E que o Senhor venha falar, ó Pai, para nós o que for da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vemos já no verso 22, que fala sobre um certo dia. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Mas que dia foi esse, para falar de certo dia assim? Esse dia foi logo após vários acontecimentos na caminhada de Jesus com os seus discípulos, ensinando e fazendo a obra dele na terra. Logo antes desse dia, aconteceu a cura da sogra de Pedro, uma pesca maravilhosa, aonde mandou jogar a rede novamente, mas os pescadores falaram: mas nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas nós vamos obedecer. E eram tantos peixes, né, que eles precisaram pedir ajuda e a rede até se arrebentava. Foi a cura de um leproso, a cura de um paralítico, aquele que os amigos desceram pelo teto, a escolha dos 12 discípulos, o sermão da montanha, a cura do servo de um centurião e muitas outras coisas, porque a Bíblia também nos diz que se for relatar todos os feitos de Jesus não caberia. Então Jesus vinha de uma jornada de muito trabalho, e nesse período ele vai e chama seus discípulos para irem ao outro lado esse que era a cidade de Gadara. Ele já sabia que chegando do outro lado
tinha um gadareno endemoniado, haveria libertação naquele lugar. E durante essa travessia, o versículo 23 nos diz que Jesus caiu no sono. Agora imagina, como ser humano também, ele, cansado de toda essa jornada, entra num barquinho, o mar da Galileia, que na realidade é uma lagoa, calma, tranquila. O barco vai de forma serena e Jesus aproveita para descansar um pouco. Jesus aproveitava alguns poucos intervalos que ele tinha para orar, para fazer as coisas que ele precisava fazer junto ao Pai e também para descansar. Porque a todo tempo tinha alguém em volta de Jesus querendo aprender dele. E Jesus adormece. Enquanto Jesus dorme, naquela calmaria do barco da Galileia, aliás, do barco no mar da Galileia, acontece um fato. O mar da Galileia, como eu falei, é uma lagoa, e é uma lagoa cercada por montanhas, e tem montanhas que em cima dela chega a ter gelo. O ar, quando passa pelas montanhas e desce e encontra a água, por vezes causa uma agitação. Nós aqui acostumamos ver, por exemplo, Lagoa de Cima, quem tem o hábito de ir ou quem já foi, é uma lagoa muito grande, tem algumas marolas, mas não chega a ser algo assim que possa causar medo. Já ouvi dizer, não sei até onde é verdade, que na Lagoa Feia, que é extremamente grande, quando venta bastante lá, os barcos ficam de fato em perigo, as canoas que estão por ali, devido ao seu tamanho. Esse aqui em especial é cercado de montanhas e, por vezes, de acordo com o tempo, acontecia essa tempestade. E poderia fazer o barco naufragar. E nesse contexto eu consigo tirar para mim, duas lições que eu tirei para mim e eu creio que pode servir para os irmãos também. A primeira lição é que a minha caminhada precisa ser com Jesus. Precisa ser com Ele. Os discípulos vieram aprendendo algumas coisas na teoria, algumas coisas na prática, mas do lado do Mestre. E quantas vezes eles vacilaram, estando caminhando do lado do Mestre? Quantas vezes eles precisaram ser repreendidos? Mas a minha caminhada precisa ser com Ele. Por onde Ele andar, por onde Ele apontar, eu preciso ir. Quando as coisas acontecem assim, nós caminhamos melhor. Porque por mais que possa acontecer uma tempestade como essa, Ele está no barco. Está no barco da nossa vida. Está dentro de nós. Está nos orientando, está fazendo com que nós possamos passar pela tempestade, porque a tempestade todos nós vamos passar. Não é se nós passarmos, nós vamos passar por ela. Na semana passada, nós passamos por uma tempestade, o falecimento do tio de Cris por parte de pai. Ele estava com cirrose. Essa semana foi o tio de Cris por parte de mãe. Ele teve um problema de câncer. Então a tempestade ela vai chegar. E quantas tempestades nós já passamos? Mas se nós olharmos para trás em todas as tempestades que passamos, lembrando da música do cantor cristão, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e há de ver surpresa o quanto Deus já fez. Olha o quanto Deus já fez por nós, basta a gente olhar para trás. E nós vamos conseguir identificar que com Ele no barco, nós passamos por cada uma delas e passamos melhor. A segunda lição que eu aprendo é que mesmo que eu use as minhas habilidades, elas são muito limitadas. Porém, quando eu clamo por Jesus, o sobrenatural acontece. Aquelas pessoas estavam no barco, aquelas pessoas entendiam, conheciam aquele mar, pescavam ali, tinham habilidade com aquilo que faziam, mas eles não tinham controle sobre a natureza. Jesus não tinha a habilidade que eles tinham com o barco que eles usavam, mas tinham controle sobre a natureza e sobre a vida deles. E quantas habilidades nós temos?
Esses dias eu aprendi, mais ou menos, tem que ver na prática, como que a gente faz uma canjiquinha 3 horas da tarde, chega 10 horas da noite, ela está cremosa. Eu falei para o cidadão, isso vai ficar duro, rapaz, a gente faz em casa, fica duro. Ele, nessa praia aqui eu já estou há 25 anos. Não foi hoje que ele começou, nem ontem. Né? E nós temos a nossa habilidade. Eu sei fazer algumas coisas, os irmãos também sabem, cada um tem seu ofício. Mas chega uma hora que mesmo sabendo do que eu estou fazendo, com toda certeza, pode dar errado. E aí entra o agir do Senhor. Esse sobrenatural, ele pode acontecer de várias formas. Se nós olharmos para o nosso contexto hoje, e baseado também no hino do cantor cristão que eu citei, olha quanta tempestade, em meio à tempestade que nós estamos vivendo da pandemia, olha quanta tempestade aconteceu. Mas olha quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, quanta coisa foi resolvida. E as coisas são resolvidas além do que a gente consegue enxergar. Porque às vezes, as coisas são resolvidas com o sobrenatural de Deus te curando. Às vezes, Deus não vai te curar daquela doença, mas o sobrenatural dele vai te fazer crescer ainda mais para estar pronto para subir. E às vezes ele te cura na doença e não da doença. Mas nós temos contemplado aqui, nesse local, algumas curas físicas acontecendo, assim, que Deus está fazendo, só não vê quem não quer. Eu passei por algumas delas, e esses dias, que até orei com o pastor aqui, na quinta-feira anterior, eu tinha chegado em casa numa quinta-feira e, quando eu fui ao banheiro, eu acabei urinando sangue. E eu sempre tive cálculo renal, sempre tive essas coisas, mas eu não senti dor, não senti nada com relação ao cálculo. E eu não queria falar com a Cris, ela fica preocupada, não é para menos, porque alguns irmãos já sabem que eu contei com relação a uma infecção hospitalar que eu tive em 2012, mas chegou uma hora que eu também fiquei com medo. Falei, Cris, tem uma coisa errada acontecendo comigo. Fui ao banheiro, urinei e saiu sangue. Não tinha feito esforço físico nenhum, nada demais. E ela falou, vai lá no banheiro, tem que ver isso aí. E aí eu fui lá e saiu sangue de novo. Ela falou, nós vamos ter que ir no médico. E a gente não quer ir ao hospital nesse período, está complicado, o ambiente está mais contaminado do que normalmente. E eu falei, se eu não melhorar amanhã eu vou. E eu deitei, ela foi lá, chamou Manu. Vem cá, Manu. As duas colocaram as mãos na direção de um dos meus rins e oraram. No outro dia, urinei transparente igual água e não senti mais nada e estou bem. A gente vê o que aconteceu com Jonatas. No domingo, no momento, logo que acabou a peça, eu precisei ir lá fora. E aí eu não tinha visto o que o Rodolfo aqui na frente. E depois eu vendo a live em casa, ouvi o testemunho dele, mandei uma mensagem para ele, e ele falou, eu me sinto curado. Esses dias tinha uma criança precisando fazer uma cirurgia, 2 cirurgias, né? E não precisou mais fazer. O Léo, irmão de Manu, fibrose cística, já aposentado, diagnosticado pela Fiocruz, de repente chamam lá, olha, ele está curado, ele está novinho, está bem. Não sente nada. Quantas coisas têm acontecido, mas por mais que não aconteça, Jesus está no barco e a gente vai passar pela tempestade de forma muito melhor. Mas nós não podemos negar o que Deus tem feito no nosso meio. Ele tem feito para que creiamos. É real. Todas essas curas que nós relatamos aqui atrás, todas essas pessoas, tempos depois morreram. A cura aconteceu com um propósito, mas depois todas elas morreram. O que aconteceu nela está aqui, eternizado na palavra do Senhor. Mas nós também, por mais que sejamos curados fisicamente,
e que é muito bom, e é para a glória do Senhor, e que ajuda outras pessoas, nós também morreremos aqui na terra. Porque a maior cura, o maior milagre que o Senhor faz é nos trazer de volta à vida, nos tirando do lago do inferno, nos tirando do pecado, nos purificando, nos fazendo ser lavados e remidos no sangue dele, ser nova criatura. Essa cura, ela é eterna, e nós vamos subir com ele. É por isso que às vezes a cura talvez não aconteça fisicamente aos olhos humanos, mas ela acontece na sua alma, e essa cura é extremamente mais importante. E é por isso que nós pregamos o Evangelho do Senhor. E eu aprendo essas duas lições com o Senhor Jesus nesse tempo. Se a gente procurar, quantos outros ensinamentos nós vamos conseguir retirar para nós aqui. Mas eu gostaria de destacar esses dois ensinamentos, essas duas lições para a minha vida e para a sua vida hoje. E para nós podermos concluir, tudo que Jesus nos permite passar é para um aprendizado. Algumas tempestades, elas passam rápido, mas outras são demoradas. Umas maltratam tanto a gente, mas todas elas têm um tempo certo e um propósito divino para cada um de nós, e vem na nossa medida. E a tempestade não vem maior do que a gente possa suportar. Jesus está sempre dando direção para as nossas vidas, mas nós precisamos estar com olhos e ouvidos atentos para entender o caminho que nós devemos seguir, para entender o passo adiante que nós devemos dar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ler a palavra do Senhor e orar, termos intimidade com Ele. Tudo que se aconteceu de grande na história da igreja, se aconteceu por intermédio de oração. E nós precisamos dedicar um tempo de oração para ouvir o que Jesus tem para nós. E na tempestade, nós precisamos ter a certeza de que Ele está conosco. E no final, eles perguntam, eles que andavam com Jesus, que estavam na caminhada vendo tudo o que estava acontecendo, eles perguntam, quem é esse homem? Quando Ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse homem é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que veio ao mundo, nos ensinou como devemos agir como seres humanos, como cristãos melhores. Veio para nos salvar, para morrer na cruz por nós, para pagar por um pecado, por uma vida de pecado que nós nunca conseguiríamos pagar. Ele se fez pecado por nós. Ele sofreu por nós. Esse é Jesus de Nazaré, quem nós devemos buscar todos os dias, firmar nossa mente todos os dias, nosso coração todos os dias nele, confiando que Ele está no barco. E, na hora que a tempestade chegar, só clamar pelo nome de Jesus. E Ele vai fazer a calmaria acontecer. Se não a calmaria externa, mas a calmaria interna. Quantas pessoas a gente observa está passando por um problemão, e a gente pensa, como que está desse jeito, tão tranquilo, tão calmo, tão confiante? Jesus está no barco. Amém? Deus abençoe vocês.